O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmão, irmã, a palavra-chave hoje é conversão. Conversão é um processo no qual nós começamos a mudar a mentalidade e, por conseguinte, as atitudes. Mudamos no pensar, no sentir, no reagir e também no agir livremente. Conversão é um retorno para aquilo que é plano de Deus na nossa vida. E é uma transformação que vai acontecendo constantemente, diariamente. Quando nós começamos esta quaresma, na quarta-feira de cinzas, a palavra que nos foi dada no momento em que recebemos aquele sinal foi justamente: convertei-vos e crede no Evangelho. É necessário que nós, com humildade, nos aproximemos de Deus, como hoje fez Moisés. Moisés, ele tem uma experiência com o Senhor dentro de uma manifestação que até o assusta, mas que depois vai fazendo ele compreender o que Deus queria dele. Deus diz assim a Moisés, através de um arbusto que estava em chamas, mas que não se consumia, que continuava com o fogo aceso ali, né? Na presença de Deus ali representada. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o local em que tu pisas é santo. Tirar as sandálias quer dizer ter a humildade de se aproximar de Deus. Quais são as sandálias que nós precisamos retirar para que a gente possa se colocar de forma mais digna na presença dele? Quem sabe o egoísmo, o orgulho, a teimosia e tantas outras coisas com as quais nós vamos nos revestindo e que não nos permitem de fato nos colocar inteiramente na presença de Deus. E naquele momento em que Moisés ele reverencia a Deus, sabendo que ele está num espaço sagrado, Deus então fala: eu ouvi o clamor do meu povo sofrendo nessa terra,
por isso eu desci, vai e liberta o meu povo. Moisés agora vai ser uma pessoa que vai se colocar como instrumento da libertação de Deus, mas antes ele precisou ouvir o Senhor. Moisés começou a se converter, e é por isso que Deus agiu fortemente através dele. Quando nós achamos que nós já estamos muito bem, e talvez que outras pessoas precisam se converter, a palavra de Deus, na segunda leitura, vem nos alertar. Aquele que está em pé, ou melhor, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Nós nos distraímos com muita facilidade com os erros dos outros. Às vezes a gente sabe exatamente, ao nosso ver, não é? O que os outros precisam mudar. E com isso a gente vai perdendo o contato com a nossa própria interioridade e a gente não muda. Quando se pensa que apenas o marido, a mulher tem que mudar, ou os filhos, ou em alguns casos talvez pensamos que só os nossos pais, né, devem mudar, ou aquele colega de trabalho, aquela pessoa, né, nós perdemos a oportunidade de que a mudança comece em nós. É claro que as pessoas que estão ao nosso redor também precisam se converter, e nós podemos ser um instrumento de conversão para elas, mas a conversão tem que ser uma experiência que nós fazemos, porque nós não temos o poder e o controle sobre a mudança do outro, mas nós temos a possibilidade de nós começarmos a mudar, e sempre friso isso nas minhas homilias, porque a conversão começa em nós. E a conversão é um chamado tão forte que Deus faz, que hoje Jesus no Evangelho é colocado diante de várias notícias ruins que estão acontecendo na sua época. Uma delas é justamente a notícia de uma tragédia, de que alguns galileus tinham sido massacrados por Pilatos, e o sangue deles tinha sido misturado ao sangue de animais para sacrifícios pagãos. Aquilo era um escândalo para um judeu, porque o judeu ele concebe o sangue como sendo a própria alma da pessoa, a vida da pessoa, não é? E talvez por isso que algumas pessoas, até se fundamentando no Antigo Testamento, não façam a transfusão de sangue, né, ou não façam a doação de sangue, ou recebam a transfusão de sangue, porque ainda acreditam que o sangue é a própria alma da pessoa. Mas nós vemos que Jesus ele deu o seu sangue por nós, né? Ele se entregou por nós, para a nossa salvação, para o nosso resgate. E aqueles homens que tinham morrido de uma forma tão cruel e humilhante dentro daquela cultura, foram considerados por muitos como castigados por Deus. Certamente muitas pessoas comentaram, bom, se morreram desse jeito é porque estavam devendo, não é? E quem sabe nós até mesmo chegamos a dizer que algumas mortes são castigos, quando não, há pessoas que até desejam a morte de alguém, como se isso fosse realmente algo merecido, não é? Então nós temos que ver se nós estamos convertidos ou não, de fato. Se nós estamos apenas com práticas religiosas, mas continuamos ainda com uma mentalidade que é pagã, ou com atitudes e falas e discursos que na verdade não são nada cristãos. Jesus vai dizer assim, vocês pensam que essas pessoas que morreram desse jeito eram menos pecadoras do que vocês? Eu digo que não. Se vocês não se converterem, vocês morrerão da mesma forma. Jesus não está fazendo uma ameaça, e sim um alerta. Ele está falando também de uma morte que é mais séria do que a morte do corpo, que é a morte da alma, a morte espiritual. Ou seja, se nós simplesmente ficamos achando que os outros estão no erro, mas não percebemos o nosso erro, nós vamos nos escondendo de nós mesmos e de Deus.
Jesus ainda fala sobre outros casos de tragédias da sua época, não é? E nós temos as tragédias dos nossos tempos. Às vezes algumas pessoas podem pensar assim: se alguns morreram e outros sobreviveram, é porque certamente aqueles que morreram foram castigados e quem sobreviveu foi poupado porque é protegido por Deus. E a gente faz uma diferenciação das pessoas dentro dessas situações que na verdade são situações de calamidades, de tantas tragédias e tantas coisas que não tem nada a ver com Deus, mas tem tantas outras causas, não é? E Jesus vai dizer que não é assim, porque às vezes algumas pessoas podem ter este pensamento, não é? Quando alguém que faz algo mal morre, isso é merecido, está pagando. Mas e quando alguém é bom e morre? E quando isso acontece com alguém que é tão querido por nós? Daí muitos vão se escandalizar, dizendo: por que os maus não morrem, não é? E parece-me que nós temos uma estranha mania de até mesmo falar das pessoas boas, mas sempre depreciando aquelas que nós achamos que são más ou que têm condutas até más, não é? Como se a morte então não pudesse alcançar os bons. E na verdade, tanto bons quanto maus estão sujeitos a tantas coisas. Isso não é propriamente uma punição de Deus, mas por vezes consequências de tantos atos, não só daquelas pessoas que talvez se tornam vítimas, mas por vezes de outras coisas mais, não é? O que Jesus realmente quer nos dizer é: nós que estamos vivos nessa terra, temos tempo para nos converter. Se alguém já se foi, nós oferecemos as nossas orações pela alma dessas pessoas, e algumas delas também cumpriram a sua missão, mas se nós estamos aqui, é porque a nossa missão continua. E Jesus, então, para ilustrar este ensinamento, ele aproveita essa ocasião para contar uma parábola da figueira que não dava frutos. Uma figueira que estava nutrindo-se da terra, já fazia 3 anos, mas não era capaz de produzir nenhum fruto. Então o dono da videira e daquela figueira onde estava plantada, né? Diz assim: vamos cortar. Por que ela está aqui? Mas alguém diz a este senhor da vinha: não, vamos fazer o seguinte, vamos cavar em volta dela, colocar adubo, esperar ainda 1 ano, quem sabe assim ela possa produzir frutos. Quem é esse que fala assim, gente? É o próprio Jesus. Deus não desiste de nós. Quando nós achamos que nós não temos mais jeito, ou quando nós achamos que as pessoas já estão perdidas, ainda há alguém que investe em nós, que acredita em nós, embora nós nem sempre acreditemos nele verdadeiramente. Jesus, porque ele deu a sua vida, o seu sangue em resgate, e ele nos tem como pessoas muito caras, preciosas. É por isso que o Senhor quer nos salvar, e ele nos dá chances, oportunidades, ele nos dá meios para nós nos salvarmos. É preciso cavar um pouco mais fundo ao redor da videira, aliás, como é que se chama mesmo? Da figueira, obrigado. É porque a figueira estava ali na videira, na vinha do Senhor, próxima às videiras, né? A videira, na figueira. A figueira somos nós. O cavar mais profundo é justamente nos dar a oportunidade da gente sair da superficialidade, de nós olharmos para dentro de nós mesmos, e o jejum nos ajuda nisso. Quando você é capaz de deixar alguma coisa, se abster de algo, através do seu jejum,
você está buscando aquilo que é essencial. Então, no essencial nós encontramos o que é mais importante e encontramos a Deus. Mas também, nesta figueira, é colocado o adubo. Para que serve o adubo, gente? Para que a planta possa também se nutrir naquilo que ela carece, não é? E se desenvolver com mais força e crescer. A oração é o adubo da vida do cristão. Quando nós rezamos, nós nos tornamos mais fortes diante das situações a serem enfrentadas. Nós nos tornamos mais serenos e nós vamos progredindo espiritualmente. Mas além de cavar e adubar, com jejum, com a oração, ainda é necessário dar frutos. E esses frutos que Deus espera de nós são de caridade, de justiça, de paz, de paciência, como Ele é paciente conosco, de misericórdia. Do contrário, de que serve uma fé que não gera transformação? É apenas um ritual, são apenas um conjunto, né, de práticas religiosas que não convertem. Não que a religião seja incapaz de mudar as pessoas, a religião é um caminho que nos religa a Deus, mas nós devemos viver intensamente esta religião com espírito de fé. Tem muitas pessoas que falam que são igreja, mas às vezes não são cristãs nas suas atitudes. O fato de nós sermos batizados não nos garante propriamente a salvação. O batismo abre as portas para a salvação, mas nós precisamos caminhar com Cristo. O fato de você estar na missa não é o suficiente para você se salvar. Então por que eu estou aqui, padre? Você está aqui porque você veio se nutrir como uma planta que é adubada, para que você possa cada vez mais viver Cristo e produzir frutos. Então nós estamos aqui sim, e sabemos que só estar aqui não é o bastante, é essencial estarmos aqui, mas há muito mais ainda que nós podemos fazer. Se os cristãos não fizerem diferença na vida da sua própria família, no campo do próprio trabalho, no meio de tantas outras pessoas que vivem outros valores, de que vale nós de fato dizermos que nós temos fé? A nossa fé tem que gerar frutos. Será que eu saio daqui uma pessoa mais amorosa? Será que eu saio daqui uma pessoa que exercita mais a paciência? Será que eu saio daqui diante de tantas propostas nesta vida, saio mais justo? Será que eu saio daqui olhando para as pessoas como Cristo me olha? Esta pergunta agora é para nós. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque Cristo nos dá mais uma oportunidade. A parábola diz, o período de 1 ano, se ela não produzir frutos em 1 ano, daí sim, esta figueira será cortada. A misericórdia de Deus é sempre presente, mas o tempo nessa vida é limitado. Nós não sabemos se nós estaremos aqui amanhã. E pouco importa se você é jovem, se você tem bastante sonhos e perspectiva de vida, nós não sabemos. Outras pessoas já foram, não é? Então, se ainda há vida, existem oportunidades, não deixe para amanhã o dia que você pode pedir perdão. Não deixe para amar amanhã, não deixe para se converter amanhã, porque nós não sabemos. Deus nos dá a graça do hoje, que o recomeçar da nossa vida, que a nossa busca, a nossa consciência por Ele, nos faça viver essa transformação que começa hoje. Se estivermos presentes aqui amanhã, será mais uma oportunidade da graça de Deus. Mas saibamos que Deus nos dá muitas chances. Não vamos aproveitar da sua bondade, vamos sim permitir que a graça dele nos converta em filhos melhores, que produzam frutos e frutos para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,